meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal VC na Geografia com o professor Vitor Carianuto. Hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial, né? E posteriormente vamos falar sobre a ascensão dos Estados Unidos nesse cenário internacional. Lembrando vocês que essa aula está sendo gravada para os meus alunos lá da Escola Monte Carlo, no município de Ilha Comprida, para os alunos do 8º ano, tá? Estamos dando prosseguimento às aulas remotas aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Olha só, quando nós falamos de nova ordem mundial, às vezes vem na nossa mente, né, e principalmente aí de vocês que são adolescentes, aquela questão da teoria, da conspiração e tudo mais, que tem aí os seus estudos, né, teológicos, estudos aí sociais sobre isso. Mas a nova ordem mundial que nós vamos falar hoje aqui é a ordem geopolítica do mundo, ou seja, como os países se organizam, né? Como se organiza o poder no mundo, beleza? Então, se nós temos a nova ordem mundial, nós temos a velha ordem mundial, beleza? Porque se tem uma nova, existia uma velha. Então vamos lá. Existia a velha ordem mundial e qual foi essa velha ordem mundial? Então a velha ordem mundial, ela estava baseada na bipolaridade, né? Ela tinha aí dois polos de poder. Quais eram esses dois polos, professor? Os Estados Unidos, né, que representava ali o capitalismo, e a União Soviética, que representava o socialismo, né? Como se definia essa velha ordem mundial? No período aí da Guerra Fria, tá? Que aconteceu de 1947 a 1989. Ou seja, então existiam esses dois polos de poder, os americanos, né, os Estados Unidos e a União Soviética, e eles determinavam, exerciam influência sobre determinados outros países que eram seus aliados, tá? Lembrem bem que na última aula eu falei sobre a regionalização nesse período, que dividia em países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, tá? Países de primeiro mundo eram países desenvolvidos que adotavam um sistema capitalista. Países de segundo mundo eram os países que faziam parte ali do bloco socialista. Terceiro mundo, países subdesenvolvidos ou emergentes, tá? Lembrando que quando em 1989 a queda do Muro de Berlim, em 1991 a desagregação da União Soviética, o que aconteceu? Esses países de segundo mundo deixaram de existir, por isso foi necessária uma nova regionalização que se transformou lá em países do norte e do sul. Olha só como o tema de hoje está ligado com a aula passada, beleza? Aí veio, né, uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela tem basicamente duas interpretações, né? A primeira interpretação é a interpretação da multipolaridade. Então olha só, o mundo bipolar, ele acabou com o final da União Soviética, né? Com o final da Guerra Fria. Acabou a bipolaridade, entrou em ação a multipolaridade. Essa multipolaridade, ela é baseada em aspectos econômicos, tá? Pense bem, lembre bem disso. A multipolaridade é baseada em aspectos econômicos. E quais são os países, quais são os polos de poder, porque é polar de polos de poder. Quais são os polos de poder econômico de acordo com essa visão? Os Estados Unidos, né, óbvio. Depois nós temos aí Alemanha e Japão. Só que essa visão, ela é do começo dos anos 90. Hoje nós podemos colocar Japão e China. E qual o critério para que esses países estejam aqui? O seu PIB. Nós temos hoje Estados Unidos como o maior PIB do planeta e China como o segundo maior PIB e a Alemanha como o maior PIB da Europa, tá? E aí nós temos o conceito da unipolaridade. A unipolaridade, ela vai analisar do aspecto militar. E tratando-se de aspecto militar e unipolaridade, ou seja, um polo de poder, nós temos aí os Estados Unidos como o único polo de poder militar, ou seja, nenhum país sozinho tem possibilidade de fazer frente ao poder militar dos americanos, tá? Agora, vocês vão aguardar um minutinho aí, que eu vou para a próxima lousa, e nós vamos procurar entender como que os Estados Unidos passou, né, deixou de ser uma colônia
da Inglaterra para se tornar um país que tem um poder gigantesco aí na ordem mundial. Tanto na velha ele tinha, quanto na nova ordem mundial. Segura um pouquinho aí que eu já volto já já. Então, pessoal, continuando aqui, agora nós vamos falar como que os Estados Unidos se transformou nessa potência mundial, qual foi os caminhos que eles tomaram, né, que a nação americana tomou para chegar a esse ponto. Para falar sobre a situação atual, nós temos que recorrer à história, né? Então vamos lá. A primeira coisa que é interessante pontuar é o fato que os Estados Unidos, né, ele foi colonizado, assim, porque ele está no continente americano, assim como todos os demais territórios do continente americano, da América do Norte, Central e do Sul, que na verdade é um continente só. Todos os territórios eles foram aí colonizados, certo? Pelos europeus. Alguns pelos ingleses, a grande maioria pelos espanhóis e alguns pelos portugueses, como é o caso do Brasil, ok? Então, como os Estados Unidos ele também foi colonizado, ele logo de cara ele não era um país, né? Era uma colônia. E inicialmente existiam ali duas colônias nos Estados Unidos: a colônia de Virgínia e a colônia de Nova Amsterdã. A colônia de Virgínia ela foi instituída pelos ingleses. A colônia de Nova Amsterdã foi instituída pelos holandeses. Depois de algum tempo, os ingleses tomaram essa colônia dos holandeses e transformaram em Nova York. Posteriormente, surgiram mais 11 colônias inglesas, dando um total de 13. E aí surgiram, aqui que está escrito aqui, as 13 colônias inglesas. Também está aí no material escrito de vocês, ok? Essas 13 colônias inglesas, no dia 4 de julho de 1776, declararam a independência da Inglaterra, certo? Então, se tornando aí independente. Cabe prestar atenção no mapa que tem aí também no material escrito da aula de vocês, que os Estados Unidos ele foi ali povoado, primeiramente, ele foi colonizado somente a costa leste, né? A costa leste, assim como aconteceu no Brasil. O Brasil só tem a costa leste, mas a parte ali litorânea. Depois de algum tempo, começou um movimento aí expansionista, né, de conquista do oeste, vamos dizer assim. E nessa conquista do oeste, os Estados Unidos tomaram algumas decisões e adotaram algumas políticas que favoreceram a situação atual, ok? Então, o primeiro desses pontos é uma lei que surgiu, né, lá no ano de 1862, uma lei chamada de Ato de Propriedade Rural. O que era essa lei? Essa lei ela determinava que as pessoas que plantassem ali, semeassem em território, né, seguindo ali para o oeste, fora dos territórios já estabelecidos, as pessoas que plantassem ali, durante 5 anos, elas ganhariam do governo cerca de 160 acres de terra. Dá mais ou menos 640 mil metros quadrados. É uma porção de terra considerável. Então, essa política, essa lei, fez com que muitos irlandeses, muitos ingleses viessem para os Estados Unidos. Dentre eles, muitos puritanos, né, que eram ali pessoas que vinham do movimento da Reforma Protestante ali no continente europeu, né, que eram descendentes desse movimento, porque a Reforma Protestante aconteceu no século XVI, né, um pouquinho mais ali de 1500, e os puritanos, então, acabaram vindo para os Estados Unidos com aquela visão de estar chegando na Terra Prometida. O que aconteceu? Com esse grande número de imigrantes e pessoas que vieram para se estabelecer, se formou um mercado consumidor, né, um mercado interno de consumo na colônia americana, no país americano, perdão, nos Estados Unidos, se formou um mercado de consumo muito poderoso, muito potente, muito influente já na questão mundial, certo? E o que aconteceu? Então aí, depois durante esse recebimento dessa imigração, aconteceu uma outra situação, que foi aqui a divulgação do Destino Manifesto. O que é esse Destino Manifesto? São ideias, né, de um jornalista chamado Sullivan, que surgiram lá em 1845,
E o que essas ideias diriam? Essas ideias diziam que a responsabilidade de desenvolvimento dos Estados Unidos, como uma nação potente, estava nas mãos somente dos brancos e dos puritanos. Ou seja, excluindo os nativos, porque nós não devemos esquecer que nos Estados Unidos também haviam ali os nativos, os índios, né, os ameríndios, tá? E excluindo os nativos dessa responsabilidade e colocando aí os brancos e os puritanos como únicos responsáveis. O que isso definiu? Nessa expansão para o oeste, os nativos, obviamente, eles acabaram entrando em desacordo com isso. Ocorreu um massacre muito grande, né, de nativos, de índios, nessa conquista do oeste, nessa expansão do território americano para até a costa oeste, certo? Então nós podemos entender aí que essa tomada do território americano, ela foi um tanto quanto conturbada e com as suas controvérsias ali. Por fim, nós temos como os Estados Unidos despontar na questão internacional, agora que ele tinha um mercado consumidor bastante atrativo para as outras nações, agora surge ali a doutrina Monroe, né? Essa doutrina Monroe leva ali um nome de um presidente americano, e ela vai surgir dizendo que os Estados Unidos não aceitarão mais que nenhum país europeu restabeleça domínio no continente americano. Essa é a doutrina Monroe, ela surgiu com o slogan de América para os americanos. Então, aqui passou a ser, vamos dizer assim, a tutela dos americanos, dos norte-americanos, né, dos estadunidenses, sobre os demais países da América Latina, tendo em vista que a maioria dos países da América Latina eram ainda dependentes, eram ainda colônias. Então os Estados Unidos agora, para sua segurança, segundo eles não aceitariam mais que aqueles países que já tinham se tornado independentes, agora voltassem a ser colônias, ou que os países europeus restabelecessem domínio ali, certo? Então, nesse período é que os Estados Unidos começam a interferir, né, intervir nas questões internacionais. Isso século XIX, né, gente? Depois nós vamos ver no século XX os Estados Unidos aí se expandindo o seu domínio, né, com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial, então ele consolida o seu domínio com aquilo que a gente já falou na lousa passada, ok? Dentro dessa sequência didática que eu estou trabalhando, na próxima aula nós vamos trabalhar com a questão da China. Vamos entender como que a China chegou nessa ascensão também, porque são aí os dois principais polos econômicos do mundo, e vamos ver o que a China está fazendo de acordo com a Europa, tá legal? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês me procuram, vocês sabem onde me encontrar. Um beijo, um abraço, fui pessoal!